conhece muito sobre ele, o PlayStation 5 Pro basicamente é a versão mais potente do PlayStation 5. Ele veio com a GPU muito mais forte, melhorias no Ray Tracing e o novo PSSR. Tudo isso ajuda aos jogos a rodar com mais fluidez, sem perder qualidade gráfica. E é isso que a gente vai descobrir ainda nesse vídeo. Então a ideia do PlayStation 5 Pro nada mais é do que manter os gráficos em jogos mesmo pesados, mantendo sempre a estabilidade de desempenho. E é isso que vamos conferir nesse vídeo. Vou mostrar para vocês gameplays reais, mostrando FPS de cada jogo. E aí sim, vamos descobrir a verdadeira face do PlayStation 5 Pro. Será que ele realmente entrega o que promete? Qualidade e desempenho? Vocês vão descobrir agora nesse vídeo. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixe aí nos comentários a sua opinião. E compartilhe esse vídeo com o seu amigo, porque é um vídeo totalmente informativo e bem necessário. Então, bora lá pro vídeo. Mas antes, entre no nosso canal de ofertas lá no WhatsApp e não fique fora das melhores ofertas do mercado. O link vai estar na descrição desse vídeo. Então, galera, é o seguinte, uma das maiores propostas do PlayStation 5 Pro que está ali para vocês verem que a gente está falando realmente do PlayStation 5 Pro é entregar jogos em resoluções mais altas com taxas de FPS mais estáveis. E é exatamente isso que ainda vamos conferir nesse vídeo. Além disso, muitos jogos receberam melhorias específicas para o console. Melhorias essas que não tem no PlayStation 5 Slim, por exemplo. Então, em alguns casos, você consegue jogar com o Ray Tracing ativado e ainda manter uma fluidez muito boa na gameplay. Isso dá uma experiência muito melhor, muito mais imersiva em jogos, como por exemplo ali o Call of Duty. E claro, a grande promessa é os 120 FPS estáveis. Mas será que realmente chega aos 120 FPS? Ainda vamos conferir em gameplay real nesse vídeo. Porque a gente sabe que na teoria é uma coisa. Agora eu quero ver mesmo se funciona na prática. Então, agora chegou o momento da gente testar vários jogos mostrando os FPS em tempo real. E descobrir se o PlayStation 5 Pro realmente aguenta tudo isso. E no final, eu vou dizer se vale a pena comprar ele. Então, bora testar esse monstro na prática. Então, galera, o PlayStation 5 Pro está ali, como vocês podem ver. E eu vou mostrar agora para vocês as configurações que foram gravadas as gameplays. Então, vindo aqui em tela e vídeo, a resolução deixei em automático, justamente para ficar em 120 Hz. PSSR também está ativado, que é a tecnologia desenvolvida apenas para o PlayStation 5 Pro. O VRR, o 120 Hz, o ALLM e o HDR, tudo ativado. E outra coisa também, vindo aqui em dados salvos e configurações de jogos e aplicativos, eu deixei aqui o modo de desempenho, justamente para a gente ver o real desempenho do PlayStation 5 Pro. Então, agora a gente pode ir para gameplay, porque ficou tudo aí bem esclarecido para vocês. No caso do Fortnite no PS5 Pro, muita gente percebe que o jogo fica cravado em 119 FPS, em vez de mostrar os 120 FPS exatos. Isso acontece por alguns motivos técnicos que normalmente passam despercebidos no primeiro momento. O contador de FPS geralmente não mostra números totalmente perfeitos o tempo inteiro, mesmo quando o console está entregando praticamente 120 quadros por segundo. O monitor ou a captura pode registrar pequenas variações como 119.8 ou até mesmo 119.9 FPS. E aí o contador acaba arredondando para 119 FPS. O outro ponto importante é que o Fortnite utiliza tecnologias de sincronização e limitação de frames para deixar a gameplay mais estável. Em alguns casos, os desenvolvedores preferem travar levemente abaixo dos 120 FPS para evitar quedas bruscas ou instabilidades durante partidas mais pesadas. E no Fortnite isso faz bastante diferença, porque o jogo tem muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo,
construção, destruição de cenário, partículas, vários jogadores online e mudanças constantes no mapa. Então, mesmo no PS5 Pro, que tem hardware mais forte, o jogo prioriza a estabilidade. Agora, no Forza Horizon 5, rodando no PlayStation 5 Pro, o jogo ficou cravado em 60 FPS, praticamente o tempo inteiro. E isso faz muita diferença em um jogo de corrida. Dá uma sensação de velocidade, onde fica muito mais suave. Os movimentos do carro parecem mais naturais e até a resposta dos controles fica mais rápida. E uma coisa que impressiona bastante é justamente a estabilidade. Mesmo em alta velocidade, com vários efeitos na tela, clima dinâmico e muitos detalhes no cenário, o jogo continua extremamente fluido. E visualmente, o Forza Horizon 5 está absurdo no PS5 Pro. A iluminação chama muita atenção, os reflexos nos carros ficam muito mais realistas e a distância de renderização deixa tudo muito mais bonito durante a gameplay. O mais interessante é o equilíbrio entre gráficos e desempenho, porque o jogo consegue manter uma qualidade visual muito alta sem sacrificar a fluidez. E sinceramente, esse é exatamente o tipo de jogo que combina perfeitamente com o PS5 Pro, principalmente uma TV OLED. A experiência fica extremamente imersiva. Agora falando de Spider-Man 2 no PS5 Pro, o jogo ficou praticamente cravado em 119 FPS durante a gameplay. E sinceramente a sensação de fluidez aqui é absurda, principalmente quando o Homem-Aranha está atravessando a cidade em alta velocidade, tudo fica extremamente suave. A movimentação, os combates e até as animações passam uma sensação muito mais fluida jogando nessa taxa de FPS. E assim como acontece em outros jogos, esse número de 119 FPS em vez de 120 é algo totalmente normal. Na prática, o console continua entregando uma experiência praticamente em 120 FPS, mas o contador acaba mostrando 119 por causa de pequenas variações e do próprio sistema de sincronização usada pelo próprio jogo. Inclusive, muitos jogos preferem manter essa pequena margem para garantir mais estabilidade durante cenas pesadas. Agora, no GTA V, o jogo ficou praticamente cravado em 59 FPS durante a gameplay. E isso acontece principalmente por causa da forma como o jogo foi otimizado para o console. Na prática, esses 59 FPS representam uma experiência praticamente em 60 FPS constantes. A diferença é literalmente imperceptível jogando. Inclusive, muitos jogos acabam ficando em 59 em vez de 60 por conta do framing, sincronização e pequenas variações naturais do contador de FPS. O mais importante aqui é justamente a estabilidade, porque no GTA V manter uma taxa de quadros estável faz muita diferença. Principalmente dirigindo em alta velocidade pela cidade, durante explosões, perseguições ou em áreas mais movimentadas do mapa. E no PS5 Pro o jogo fica extremamente fluido, muito mais limpo, a movimentação da câmera fica mais suave, os controles respondem muito melhor. Visualmente o GTA V continua impressionando bastante. A iluminação da cidade, os reflexos e a distância de renderização ajudam muito na imersão. E mesmo sendo um jogo lançado há bastante tempo, ainda é um jogo muito bom de se jogar em alta fluidez lá no PS5 Pro. Agora em Cyberpunk 2077 a situação já muda bastante. O jogo variou entre 59, 66 e até 68 FPS em alguns momentos da gameplay.
E sinceramente, isso já era esperado, porque o Cyberpunk é um dos jogos mais pesados da atualidade, principalmente por causa da quantidade absurda de detalhes na cidade, iluminação avançada, reflexos, densidades de NPCs e efeitos acontecendo ao mesmo tempo. Então, mesmo no PS5 Pro, existem momentos em que o desempenho acaba variando mais. Mas uma coisa interessante é que o jogo consegue passar dos 60 FPS em várias cenas, e isso ajuda bastante na sensação de fluidez, principalmente dirigindo pela cidade em alta velocidade ou durante combates mais intensos. Só que em áreas muito pesadas, com muita iluminação e muitos elementos carregando ao mesmo tempo, os FPS acabam oscilando naturalmente. Isso acontece porque o console está tentando equilibrar desempenho e qualidade gráfica ao máximo, porque visualmente Cyberpunk 2077 no PS5 Pro está absurdo. A iluminação na Night City impressiona bastante. Os reflexos, as sombras e o nível de detalhe deixa o jogo muito cinematográfico. Então, mesmo com algumas oscilações do FPS, a experiência continua muito bonita e bastante fluida na maior parte do tempo. Esse é aquele tipo de jogo que realmente mostra o quanto o hardware está sendo exigido. Não esquece de levar os seus pertences também. Agora no God of War Ragnarok, o desempenho também variou bastante durante a gameplay. Os FPS ficaram oscilando entre 80 a 92 e em alguns momentos chegando até perto dos 93 FPS. E sinceramente, isso é algo muito impressionante visualmente, porque o God of War Ragnarok é um jogo extremamente pesado graficamente. Os cenários têm muito detalhe, iluminação avançada, partículas, efeitos durante o combate e ambientes gigantescos sendo carregado o tempo inteiro. Então é normal existir essa variação nos FPS dependendo da cena, principalmente durante batalhas mais intensas ou áreas com muitos efeitos na tela. Mas o mais importante aqui é que mesmo com a oscilação o jogo continua extremamente fluido. Agora no Call of Duty, o jogo ficou praticamente gravado em 119 FPS durante a gameplay. E aqui dá para perceber claramente como os jogos competitivos se beneficiam muito de taxas de FPS mais altas. Na movimentação fica extremamente rápida, na mira parece mais suave, e a resposta dos controles fica muito mais imediata. Na prática, jogar perto dos 120 FPS muda completamente a sensação da gameplay, principalmente em partidas online onde qualquer diferença de fluidez pode impactar bastante. E, assim como acontece em outros jogos, esses 119 FPS em vez de 120 são algo totalmente normal. No computador, acaba mostrando pequenas variações por conta do frame, sincronização e da própria forma como o jogo mantém a estabilidade. Mas jogando, a experiência continua praticamente idêntica a 120 FPS constantes. E o mais impressionante é que o PS5 Pro consegue manter essa fluidez, mesmo com muitos efeitos acontecendo ao mesmo tempo na tela. Explosões, fumaça, partículas, iluminação e mapa extremamente detalhados. Tudo continua muito fluido. Visualmente, o jogo também está muito bonito. A qualidade da imagem fica mais limpa, os detalhes aparecem com mais nitidez e a movimentação em alta velocidade fica muito mais agradável. Avião espião no aguardo. Agora no Horizon, os FPS também variaram bastante durante a gameplay. No jogo, fica oscilando entre 57, 67 e até 70 FPS. E sinceramente o resultado ficou muito bom no PS5 Pro, porque mesmo com essas variações a gameplay continua bastante fluida, principalmente durante exploração, combate contra máquinas e movimentações mais rápidas pelo mapa. E isso acontece porque o Horizon é um jogo com cenários muito detalhados. Tem muita vegetação, iluminação dinâmica, partículas e vários elementos carregados ao mesmo tempo. Então, dependendo da área ou da quantidade de efeitos na tela, o FPS acaba variando naturalmente.
Mas uma coisa que impressionou bastante é justamente a qualidade visual. O jogo fica muito bonito no PS5 Pro, a vegetação parece mais viva, a iluminação ganha muito mais destaque e os detalhes do cenário ajudam bastante na imersão. E quando o FPS sobe ali para os 67 ou até 70, a sensação de fluidez melhora bastante, principalmente durante os combates. Então, no geral, mesmo sem ficar totalmente travado em um número específico, o Horizon entrega uma experiência muito boa no PS5 Pro. Visual bonito, gameplay fluida e uma sensação bem mais premium durante a jogatina. Essa foi a última. Vamos continuar. Então, galera, o PlayStation 5 Pro de fato me impressionou. Não ficou cravado em 120 FPS, mas ficou em 119. E alguns jogos passaram de 60 FPS, outros jogos diminuíram de 60 FPS para baixo. Mas depende também de cada jogo. Porém, a estabilidade e fluidez do PlayStation 5 Pro me impressiona bastante. Apesar de ser um console, é totalmente potente. E na minha opinião, sim, vale muito a pena. Mas se você pegar em um preço acessível, o preço atual de mais de R$6.000, na minha opinião, ainda não compensa. Mas se você pegar em promoções a partir de R$5.000, R$5.500, sim, vale a pena, porque é um console que você vai usar por muito tempo. Até porque estamos se preparando para o GTA 6. E eu tenho certeza que a maioria de vocês querem aproveitar o máximo desse jogo. E com certeza o PlayStation 5 Pro vai poder entregar isso. Mas o PlayStation 5 base já entrega uma boa qualidade. E é isso que vamos testar nos próximos vídeos. Vamos ver os FPS e a qualidade de gameplay do PlayStation 5 Slim. Mas deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo e se você gostou. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo com mais conteúdo bacana pra vocês. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that